Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã, a paz do Senhor para todos, né? Somos nesse exato momento, 10 horas e 40 minutos, né, da manhã, dessa segunda-feira maravilhosa, essa segunda-feira de muita paz, muita alegria. Você que está aí sintonizado, né, nos ouvindo nesta manhã, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe o teu comércio, Deus abençoe grandemente aí a tua vida, né? Nesse momento eu quero estar aqui meditando com você um pouco na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Não, perdoa. Segunda carta à igreja de Esmirna. Vacilei aqui. Ele fala sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que Deus sempre zelou, né? Deus sempre zela pelo seu povo. Deus ele tem um compromisso com a tua casa. Nós vemos aqui que nessa segunda carta à igreja de Esmirna, a palavra do Senhor disse: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto disse o primeiro e o derradeiro, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para sede tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, Deus sempre está preocupado em falar com a sua igreja. Deus está sempre preocupado em falar com o seu povo. Deus ele está sempre falando, né, conosco ao longo do tempo. Sempre o Senhor vem nos despertando. Sabemos que muitas coisas hão de acontecer, mas a igreja de Deus ela deve estar sempre firme, sempre de pé, para este encontro eminente que em breve vai se dar com a vinda de Cristo. Nós vemos aqui que nessa revelação nós vemos que Deus ele manda um recado para uma igreja da Ásia. Quando João é arrebatado, João estando ali no terceiro céu ou no paraíso, quem é que vem encontrar com João? O próprio Jesus. Ele é o princípio da criação de Deus. Quando a palavra do Senhor nos disse: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto disse o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é o primeiro, irmão? Jesus, ele é o princípio da criação de Deus. Jesus, ele é o primeiro, ele é também o último. Jesus, ele é o único que morreu e reviveu e se encontra vivo, intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim, ele está intercedendo por você. Né? Ele morreu por mim, ele morreu por você. Mas ele está ali à destra de Deus, ou à direita de Deus, assentado na sua coroa de glória,
E ali ele intercede pela nossa vida. Ali ele está ali nos contemplando, laço contra a nossa vida. Como disse o salmista, cordéis da morte nos cercaram, a angústia do inferno muitas das vezes se apodera de nós. Muitas das vezes nós encontramos num aperto, chegamos até mesmo a entristecer, mas nós lembramos do Senhor. Aí nós invocamos o nome do Senhor e Ele nos atende, né? Ele nos atende e nos livra. Então, quando João, ali arrebatado, João até ali o paraíso, Jesus então se revela para João ali. Jesus revela-se para João e disse para João: olha, João, diz ao anjo que está na igreja lá em Esmirna. Disse para o anjo que está na igreja de Esmirna. Isto escreve, né? Isto escreve: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quando esse disse o anjo da igreja, ele estava falando para aquele pastor daquela igreja de Esmirna. Ele estava olhando para aquele pastor de Esmirna. Ele estava cuidando daquele pastor de Esmirna. Então ele disse: eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e a tua pobreza. Irmão, fazer a obra de Deus hoje é difícil. Uns têm muita facilidade para poder fazer a obra. Muitos têm muita facilidade de fazer a obra. Mas no meio desses muitos que faz a obra com muita facilidade, tem muita condição, uma boa finança, né? Muitos estão ali contribuindo para eles. Mas já tem uns que têm dificuldade. Tem uns que têm dificuldade. Tem uns que caminham com dificuldade. E muitas das vezes, com toda a sua dificuldade, eles ainda é até saqueado. Alguém até o saqueia o que eles têm. Isso é para quê? Para poder dificultar mais a caminhada daquele simples pastor. Mas ele não tem que olhar para as lutas, ele não tem que olhar para as tribulações, ele não tem que olhar para as perseguições. Esses que perseguem, esses que caluniam, esses que tiram aquilo que Deus deu, esses vão prestar conta para Deus. Mas aquele pastor, simples, humilde, pastor de uma região, de uma igreja pobre, de uma igreja simples, mas de toda a tua simplicidade, de toda a tua humildade, toda a tua dificuldade para poder fazer a obra do Senhor, tu não para. Tu não para porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é na tua vida. Ele é o teu pastor. O salmista, ele disse ali: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o teu pastor, irmão. É Ele que te pastoreia. É Ele que te guarda. É Ele que te guia. É por isso que tu não para. É por isso que a caminhada é longa, ela é extensa, espinhosa, árdua, mas tu permaneces de pé. Porque Deus está seguro em tuas mãos. Então, quando o Senhor disse: eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza. Porque Deus, irmão, Ele conhece a nossa caminhada. Aquele pastor orava, aquele pastor buscava Deus, aquele pastor, ele procurava falar com Deus. E Deus ouvia. Quando nós colocamos no nosso coração um propósito de buscar a Deus, de falar com Deus, o Senhor nos ouve e Ele nos atende. E Ele disse: clamas a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor disse: clamas a mim. Então nós temos que clamar, nós temos que pedir, temos que buscar. E o Senhor, Ele olha para a tua necessidade. Ele olha para a tua causa, para Ele poder entrar com providência. Então Ele falava para João, né? Ele falava para João: o pastor, ao anjo da igreja que está em Esmirna,
disse a palavra do Senhor, escreve, isto disse o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e a tua pobreza. Mas aí Deus confirmava para aquele homem, mas tu és rico. A maior riqueza, irmão, não é ter dinheiro. A maior riqueza não é ter bem. A maior riqueza não é ter patrimônio de valor. A maior riqueza é você ter Jesus no teu coração. Você pode não ter nada materialmente, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Quantas pessoas ricas que têm dinheiro, têm bens, mas sofrem, vivem em angústia, vivem atribulado. Uma certa vez aqui na cidade, eu vi dois homens, irmão, parece que é brincadeira, mas eu vou falar de uma realidade, que isso aí eu vi, eu assisti com meus olhos e ouvi com meus ouvidos. Dois homens, porém um, até hoje, é um simples, é um humilde, é um trabalhador, né? É um que luta para ganhar salário, luta com dificuldade, e o outro é empresário. O outro era empresário. Eu cheguei na empresa daqueles dois homens, eles estavam conversando. Aí eu parei, eu ia comprar algo lá na empresa dele, eu parei e fiquei ouvindo os dois conversar para eu poder conversar com ele. Mas ele me conhecia, né? Então ele continuou conversando. Aí aquele homem falou para aquele simples, aquele humilde, ele falou para o rico. Ele falou, rapaz, a minha esposa me largou, eu estou sozinho e eu estou lutando. Olha como é que a gente é desprezado, falando para o outro. Tem uma menina que trabalha no mercado, eu gosto tanto da menina. Eu trabalhei, ganhei dinheiro, comprei uma roupa, tomei um banho, fiz a minha barba, arrumei e estava bonito. Cheguei perto da menina, conversei com ela, e aí eu peguei e falei com ela, filha, me dá um abraço. Ela olhou para mim e falou assim, não posso. Ele falou, me dá um abraço e um beijo no rosto. Na época ele ainda falou, te dou R$50. Isso é realidade, isso não é história não. Isso é coisa que eu vi, ouvi com meus ouvidos e vi com meus olhos. Te dou R$50, dá um beijo no meu rosto e me dá um abraço. Ele falou que tinha jogado até perfume. E a menina pegou e falou assim, não quero não. Aí o rico, irmão, o rico empresário, falou para aquele rapaz. Ele falou, rapaz, a felicidade, você pensa que a felicidade é ter dinheiro? Você pensa que a felicidade é ser rico? Ele pegou e falou para o outro assim, olha, dinheiro não dá felicidade a ninguém não. Eu troco tudo que eu tenho em troca da felicidade. Eu não sei o que é felicidade. Eu olhei bem pela conversa dele. Talvez vocês me vejam assim, né? Compro carro, vendo, tem loja, eu tenho tudo. Vocês talvez pensem que eu sou feliz, mas eu vou te dizer, eu não tenho felicidade não. Eu troco tudo, eu dou meu dinheiro, eu dou tudo que eu tenho para mim ser feliz. Eu acho que eu fui covarde, porque eu tinha que ter entrado naquele assunto deles ali e falado para eles, olha, você não é feliz porque você não tem Jesus. Mas eu fiquei simplesmente só ouvindo eles falar. Um abraço, irmã Natália, um abraço. Eu tinha que ter entrado. Amém, Deus abençoa. Isso aí, dá o teu gostei, tá amando, e Deus também te ama. Todos vocês que estão aí ouvindo, né? Compartilhe também que essa palavra é para o teu coração. Deus abençoe. Então, irmão, eu vi aquele homem falando aquilo ali, aí eu coloquei no meu coração assim, falei, meu Deus, eu pensava que esse homem vivia bem, eu pensava que esse homem era um cara feliz, porque anda de carro novo, loja no centro da cidade. Agora ele falando aqui que não tem felicidade, que troca tudo pela felicidade, disse ele que deita, quase não dorme. Então aí, irmão, a gente vê que a felicidade não é ter dinheiro.
A riqueza não é ter dinheiro. A maior riqueza é ter certeza da salvação. A maior riqueza é ter Jesus no coração. Muitos coraçãozinhos, né? É ter Jesus nele. Que você deita, você dorme em paz, você acorda tranquilo, você acorda alegre. Porque Jesus na nossa vida, ele faz a diferença. Aquilo que o dinheiro, aquilo que o teu carro, aquilo que a tua boa, bonita mansão não pode fazer na tua vida, Jesus faz. Ele preenche o vazio, ele tira a tristeza, ele tira a angústia, e ele te dá renovo, ele te dá alegria, ele te dá paz. Porque ter dinheiro, irmão, não é ter felicidade. Então o Senhor disse para aquele homem, o Senhor falou assim, olha, eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida de angústia, uma vida de tribulação, uma vida de pobreza. Mas Jesus falou para ele, mas tu és rico, sabe por quê? Porque, irmão, se você tem Jesus, Jesus disse assim, olha, do Senhor é a terra e a tua plenitude, o mundo e o que nele habita. Do Senhor é a terra e a tua plenitude, o mundo e o que nele contém. Então, se do Senhor é a terra e o mundo, e tudo que há no mundo é do Senhor, se você é filho adotivo de Deus, porque muitos falam assim, não, eu sou filho de Deus. Filho de Deus é Jesus. Filho de Deus é Jesus. Nós somos criatura de Deus, criado pelas mãos de Deus. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Jesus, ele nos adotou por filho. Nós somos filho adotivo de Deus. Jesus, ele é herdeiro de Deus, porque ele é filho de Deus. Nós somos co-herdeiro de Cristo diante de Deus. Jesus, ele é herdeiro. Ele herda tudo que é de Deus. Agora nós somos adotados por ele. Então nós temos a herança de Cristo. Então, se você é filho adotivo, você tem o direito. Então, se dele a terra e a plenitude, tudo que contém, se é de Deus, então também te pertence, porque nessas riquezas você faz parte. O Senhor falou para ele, eu sei a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Porque quem é filho, ele herda o que o pai tem. E ele disse, e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Sempre falo, irmão, nós não podemos brincar com essa palavra. A palavra de Deus, ela é fiel. Deus, ele cumpre com essa palavra. Deus, ele responde por essa palavra. O Senhor disse assim, que Deus, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque o homem mente, irmão. O homem te engana. O filho do homem, que somos nós, né, o nosso pai carnal, né, nós podemos mentir e podemos enganar, mas Deus diz, eu não sou o homem para que minta, e nem sou filho deste homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não se cumpriria? Se Deus te prometeu algo, você pode ficar tranquilo, que Ele cumpre com aquilo que Ele te promete. Agora, o Senhor te conhece. Ele conhece também a blasfêmia daqueles que se dizem ser judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. O Senhor então tranquiliza a vida daquele pastor da igreja de Esmirna. Ele disse para ele, olha, nada tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O segredo da tua vitória, o segredo da tua bênção, o segredo da nossa vitória é ser fiel. É confiar e ser fiel a esse Deus. Se você confia, se você é fiel a esse Deus, nada tema.
Não tenha medo de nada que há de te acontecer. Ele disse que o diabo está para lançar algum de vós na prisão. Talvez você pode pensar na prisão, atrás de uma grade. Pode que talvez por um vacilo seja. Mas essa prisão que ele quer dizer é numa tribulação, é numa escassez de alguma coisa, é numa doença. Para poder nos provar, ele faz de tudo. Mas o Senhor disse assim: nada tema das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo, ele lançará algum de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas o Senhor disse: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, diante da luta, talvez você está passando uma luta, você está passando uma prova, mas confia, crê que Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para poder entrar na tua luta, entrar na tua guerra, entrar na tua batalha e te dar vitória. Então precisamos de crer, precisamos de confiar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele disse: nada temas. Se Ele está dizendo nada tema, quer dizer, não temas. Quer dizer, não tenha medo. Não temer é não ter medo. Então ele disse: nada tema das coisas que hão de acontecer. Porque quando o Senhor disse não tema, é porque Ele está na causa. Se Ele está dizendo não tema, não tenha medo, é porque Ele está do teu lado. O que tiver de acontecer, Ele vai entrar na frente. Então você não precisa de ter medo. O que você precisa de ter? Confiança. Você precisa somente crer. Talvez o teu inimigo, o teu vizinho, seja lá quem quer que for, está lutando contra a tua vida, quer te humilhar, quer fazer algo para poder destruir a tua vida. Confia em Deus. Confia no Senhor. Deixa Ele pelejar, deixa Ele lutar, porque a vitória vai ser tua. Então ele disse: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Então, irmão, nós precisamos de ouvir atentamente e guardar no nosso coração. Porque ele disse: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós precisamos de lutar. Nós precisamos de vencer. Porque o arrebatamento da igreja é para agora. Jesus, ele está às portas. Então nós precisamos de preparar para nós fazer parte dessa primeira ressurreição. Porque assim que Jesus arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos que ficarmos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor. Quer dizer, os mortos, eles ressuscitarão para uma vida eterna de glória. Então esses morreram uma vez, esses não vai ter perigo de enfrentar a segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é aquela do dia do juízo. Que disse que Daniel 10, que naquele grande dia, muitos dos mortos se levantarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora, precisamos de saber, para qual dessas coisas nós vamos, os que morrer depois do arrebatamento da igreja, para qual desses que vão ressuscitar. Se morrer com Jesus, professando Jesus como Salvador da alma, ele vai levantar para a honra e a glória do nome do Senhor, para receber galardão. Mas agora, se ele não tiver Jesus no coração, ele vai levantar para a vergonha e horror eterno, que é a condenação, que é o dano da segunda morte. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia que o Senhor diz: buscai o Senhor enquanto é tempo.
invocar enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar. Então busca, irmão, o Senhor hoje está perto, o Senhor hoje está do teu lado, hoje Ele está te dando a mão, hoje Ele está te convidando a você a fazer uma aliança com Ele, porque você é filho escolhido de Deus, tá? Você é filho adotivo, Deus quer te adotar, Deus quer te dar direito de vida nova, e vida eterna só Jesus tem para poder nos dar. Nesta manhã de segunda-feira, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus continue falando grandemente no teu coração. Você que está aí nos ouvindo nesta manhã, né? Que você tenha um dia de bênção, um dia de paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A minha sobrinha Natália, né? Lá em Belo Horizonte, ela está ali assistindo, né? Deus abençoe grandemente a minha sobrinha Natália e toda a tua família aí, tá? Que você tenha um dia de bênção, um dia de paz e uma semana abençoada. Tudo de bom para você, tudo de bom para todos os nossos irmãos e os nossos ouvintes e os nossos assistentes pelo Face nesta manhã. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por mais um dia que Ele tem nos concedido. Que o grande amor de Deus seja com todos e todos digam amém. Glória a Deus.